bem, pessoal que acompanha aqui o programa Demais Esporte na Demais TV. Estamos aqui diretamente do Centro de Treinamento do Americano, em Guarulhos, no quilômetro 8, onde vamos bater um papo com o presidente Carlos Abreu. Presidente, primeiramente, qual o saldo desse 2018, após um ano de muitas lutas, muitas dificuldades, não somente no campo esportivo, como também na parte financeira? O Americano conseguiu acesso, conseguiu também ser campeão da Copa Rio e agora vem para a seletiva numa remontagem do elenco. E o saldo, sem dúvida nenhuma, é muito positivo, Mas, já falando matemática aí de saldo, né, a gente vinha com saldo negativo, sobretudo desportivamente, né, 6 anos de Série B, enfim, não tínhamos conseguido o objetivo de sermos campeões da Copa Rio no ano passado. Então o saldo foi positivo também com essa cereja do bolo, que foi essa possibilidade de estar escolhendo a Copa do Brasil, né, ser campeão da Copa Rio e ter o acesso aí para jogar essa Copa do Brasil, que é uma competição nacional de grande visibilidade e, sobretudo, remunera, né, muito bem os clubes que a disputam. Então a questão financeira e, acima disso tudo, nós temos exemplos recentes como Boa Vista, como Madureira, que enfrentaram clubes grandes do futebol brasileiro, dos figurões, entre os 12 maiores, e venderam seus jogos. Isso que o torcedor alvinegro quer saber. Se por acaso no sorteio ou numa passagem de fase o Americano vier a enfrentar, seja um clube do Rio Grande, ou de São Paulo, de Minas, o Americano pretende fazer isso? Vender o jogo para alguma localidade, tipo Brasília, para o Paraná, para algum local onde o adversário tenha uma massa torcedora grande? Já existe esse projeto? Não existe, a gente não saiu ainda nada, né? A gente não tem um chaveamento ainda, enfim. Então é prematuro dizer, mas evidentemente a sua pergunta é muito pertinente, porque isso já aconteceu com os clubes. Sim. E evidentemente a decisão que a gente vai tomar vai ser uma decisão colegiada, não é Carlos Abreu que vai tomar essa decisão. Uma decisão colegiada, se vier a acontecer, vai ser em prol do clube, sempre vai ser objetivando o melhor do clube. Mas nesse momento não, a ideia é manter os nossos jogos, a gente só pode jogar, o mais próximo que a gente vai jogar ainda na Macaé. Então, a princípio, a nossa primeira partida da Copa do Brasil vai ser em Macaé. Positivo. Falando agora, presidente, sobre a questão envolvendo a seletiva. Logo no segundo jogo teremos um clássico contra o Goitacás, comando do Alvenil, e o tempo está correndo. Nós já estamos no final do mês de outubro, o elenco está se montando, vira e mexe, as notícias vão surgindo, atletas que estão chegando, o técnico Josué Teixeira vai trabalhando com o elenco, com o grupo que já está aqui, alguns atletas também emprestados ou que estão entre os clubes vão se integrando ao elenco. E eu queria saber o seguinte: campeonato de tiro curto, como trabalhar isso? Porque é uma realidade diferente, né? O Americano nos últimos anos, desde quando estava na Série A, tinha um campeonato longo com uma tabela já prevista. Agora, temos 2 exemplos aqui na cidade recentes que não se deram bem nisso daí. Que foi primeiro o Campos, naquela parceria com a Karate Blues, e o Goitacás, que acabou indo para a seletiva, porém não ascendeu à fase principal do Campeonato Carioca. Como é que a diretoria, a comissão técnica, como é que vocês estão conversando no que diz respeito a isso? Eu acho que essas experiências negativas que os co-irmãos tiveram, na verdade a gente tem que trabalhar primeiro com muita humildade, né? Saber que vai ser uma competição extremamente difícil, pé no chão, né? O grupo que a gente montou e já se apresentou aqui no dia 5 de novembro, a gente já está atuando já a 3ª semana. É um grupo forte, né, competitivo, e a gente trabalha exatamente com humildade e também o segredo nosso aí vai ser, o que a gente buscou fazer, Saulo, é manter boa parte do plantel e evidentemente a gente tem uma figura que é emblemática, que conhece muito, né, a seletiva, que é o professor José Teixeira, que é um treinador extremamente competente, né, e que todas as oportunidades que teve ano passado, inclusive com seletiva, ele conseguiu sucesso.
espera que ele continue fazendo isso e agora aqui no americano com a gente. Com certeza, essa é a maior expectativa. Seu sorriso merece cuidados especiais. Consultório dentário e laboratório de prótese. Direção doutora Lícia Cristina e Marilzo Paes. Trabalhamos com tratamento de canal, aparelho ortodôntico, prótese em geral, implante, limpeza, estética e muito mais. Consultório dentário e laboratório de prótese. Rua Saldanha Marinho, 487, Centro. Telefone 99813-0000. O seu belo sorriso é a nossa maior conquista. Plaza Shopping ao lado do Bob's. A Surfwear que faltava em Campos. Shorts de elástico sublimado, R$ 39,90. Shorts elástico liso, R$ 29,90. Bermudas de elastano, R$ 59,90. Bermudas microfibra, R$ 39,90. Camiseta regata a partir de R$ 19,90. Camisa careca a partir de R$ 24,90. Plaza Shopping ao lado do Bob's. Praça São Salvador. O Tesc Cursos tem para você inglês, informática, gestão administrativa, atendente de farmácia e agora também concurso de barbeiro e maquiagem. Faça já a sua matrícula. Avenida Tenente Coronel Cardoso, em frente ao Colégio Eucarístico. Telefone 2733-9148. Vem pro Tesc! O Atlético Nacional se tornou o grande queridinho do futebol sul-americano, principalmente do futebol brasileiro, desde 2016, quando foi campeão da Libertadores. É isso, homenagens à Chapecoense, cedeu o título da Sul-Americana à Chapecoense, mas a história do Atlético Nacional tem um passado obscuro. Um passado muito ligado ao tráfico de drogas e a um dos, se não o maior traficante de drogas do mundo. Bom, vamos começar apresentando então o nosso personagem do programa de hoje, Pablo Escobar. Muita gente conhece ele pela série, por várias séries, na verdade, né, que já apareceram aí nos últimos tempos. Pra muita gente, o maior traficante de cocaína do mundo. O maior de todos os tempos, o mais rico, o cara que abriu as portas do mercado norte-americano para a cocaína, que mudou a logística do tráfico internacional e, como explicaremos neste vídeo, tem uma relação umbilical com o futebol, por mais que muitas vezes não se prove ou não se admita. Bom, na verdade, ele começa não com o tráfico de drogas, mas começa fazendo um contrabando de cigarros, começa fazendo pequenos crimes, pequenos entre aspas, e aí depois ele começa a fazer o tráfico de drogas, levando cocaína, saindo da Colômbia de Medellín, levando para os Estados Unidos, para Miami. Inicialmente, isso acontece por laranjas, por pessoas que inclusive engolem sacos de cocaína para depois levar para Miami dessa forma. Então, começa de uma maneira um pouco pequena. Depois isso vai crescendo. Passa aí por navios, passa aí por aviões, fica tão grande que ele começa a montar um cartel de Medellín. E compra até uma ilha para que o mercado norte-americano passasse por ali, tivesse ali um ponto de apoio para que entrasse de vez no maior mercado consumidor do planeta. Um mercado que ajudou o cartel de Medellín a faturar inacreditáveis 20 bilhões de dólares por ano, segundo estimativas. Ela é entre 18 e 20, mas convenhamos, a diferença de 18 para 20 bilhões é troco de pinga. Né? Para você, se for, né? Porque para mim... Para esses caras. Né? Ah, tá bom, entendi. Porque pra mim 2 bilhões faz bastante diferença. Ele faz? ficou tão rico. Ele ficou tão rico, eles ganharam tanto dinheiro, e não só o Pablo Escobar, principalmente o Pablo Escobar, mas todo o cartel de Medellín, que foi formado por vários criminosos. O Pablo Escobar ficou tão rico que ele foi considerado pela Forbes no auge, se é que a gente pode falar do auge de alguém fazendo esse tipo de coisa, virou o sétimo cara, a sétima pessoa, a sétima personalidade mais rica do mundo. Uma fortuna que, segundo comparsas, irmãos, familiares do Pablo Escobar, precisava de 4 mil dólares por mês em liga de dinheiro, mais conhecido como elástico, né? O dinheiro precisava ser dobrado, empacotado e preso. E aí você tinha que comprar o elastiquinho que muita gente usa no pulso, tem gente que usa na escola para jogar no amigo.
A baladeira de liga de dinheiro. Isso. Então, aquela liguinha amarelinha, Não é ele liga, chegava... não, é elástico. Elástico, eu cresci conhecendo como liga. Entendi. A Tainá como elástico e o Pablo Escobar como algo que servia para juntar dinheiro. Ele gastava $4.000 por mês só para comprar esses pequenos detalhes para sua fortuna. Era muito dinheiro que Pablo Escobar ganhava. E aí ele resolveu que queria também se tornar um político, entrar para a política de alguma forma. E essa relação começa porque ele queria ser o Robin Hood. Ele queria ajudar muito os pobres. Ele ficou com, de fato, essa imagem. Ficou, e uma imagem que persiste até hoje. Ainda é uma imagem, ainda é uma figura venerada em parte da Colômbia, um nome que causa controvérsias e um nome que, sim, entre os anos 70, os anos 80 e os anos 90, chegou, inclusive, a ser deputado suplente que nunca assumiu o seu cargo, mas que construiu diversos campos de futebol espalhados por Medellín, reconstruiu outros tantos, reformou e até fez bairros para as classes mais pobres, e isso transformou o Pablo Escobar nessa figura amada por uns e odiada pela maioria, e temida por todo mundo. Esses campos até que o Formiga fala, são campos que muita gente diz que revelaram vários jogadores do futebol colombiano, que nessa época, inclusive, teve uma bela geração com vários jogadores que foram muito importantes. Lembrando que o futebol colombiano passou por um período pirata, milionário, de investimentos ali entre os anos 40 e anos 50. Um campeonato em que tinha muito dinheiro e eles não queriam prestar contas para a FIFA. E aí, por isso, eles conseguiam contratar vários jogadores, ter grandes craques para lavar dinheiro e também ter um grande campeonato. E aí, nos anos 80, graças ao tráfico de drogas, o campeonato volta a ter muito dinheiro, volta a produzir, a trazer e a segurar grandes estrelas. A gente ainda vai lá na frente falar sobre essa relação entre tráfico e futebol. Não só entre Escobar e futebol, porque o Escobar era um dos traficantes enfiados no futebol colombiano. E quando a gente fala aqui de futebol colombiano, a gente não tá falando só do campeonato colombiano ou dos times colombianos, mas também da seleção colombiana. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe, por que teve muita ligação o tráfico de drogas também com a seleção colombiana. Mas é importante a gente pontuar algumas características, algumas curiosidades de Pablo Escobar, que não são curiosidades muito leves. Não são, são curiosidades, atrocidades, bizarrices, do tipo... crimes. Crimes. Quando a gente falou que ele mudou a logística mundial da forma como se produzia a droga, como se vendia a droga, como fazia essa droga chegar até o mercado consumidor e como fazia com que um cartel se mantivesse vivo. O Pablo Escobar tinha um lema, e um lema que até hoje é usado no mundo do crime. Plata ou plomo. Isso quer dizer dinheiro ou chumbo. Ou você aceita a propina, ou você toma bala e assassinato. Plata ou plomo. E nessa, Pablo Escobar chantageou, subornou e mandou matar muita gente. Na conta do cartel de Medellín, pesquisadores estimam que tem nas costas entre 4 a 6 mil mortes. Mortes de juízes, militares e inclusive candidatos à presidência da República. Pablo Escobar, que assassinou o candidato à presidência Luiz Carlos Galán, que era a favor da extradição dele para os Estados Unidos, já que nos Estados Unidos esse tráfico de drogas, esse tráfico de cocaína é tão forte, ele já estava dando reflexos de violência também em Miami. O Escobar respondia a vários crimes nos Estados Unidos e era o grande pavor da vida dele ser extraditado, porque ele saberia que nos Estados Unidos ele não teria o mesmo poder de influência que ele tinha na Colômbia. Escobar, inclusive, não só assassinou o Galán, como tentou assassinar o seu sucessor, o César Gaviria, que depois seria, inclusive, eleito presidente da Colômbia. O Gaviria deveria ter embarcado num voo da Avianca, ele num voo com 107 passageiros. Só que por motivos de segurança, o Gaviria não embarcou e o avião acabou indo abaixo, explodiram com o avião. Esse atentado até hoje é atribuído ao cartel de Medellín e ao Pablo Escobar, mas o César Gaviria acabou escapando e sendo eleito presidente da Colômbia, travando grandes duelos com o Pablo Escobar, inclusive negociando a sua questão da extradição, porque quando ele monta a sua própria cadeia, pasmem, foi na negociação com ele. La Catedral, a cadeia que Pablo Escobar criou e depois se entregou, mas a gente vai contar essa história um pouquinho mais pra frente. Mas sim, onde entra a relação Pablo Escobar e futebol? Nós já pincelamos aqui que o Escobar, enquanto, entre aspas, Robin Hood, construiu campos, reformou campos, mas ele era um grande apaixonado pelo jogo, assim como outros traficantes na Colômbia. E nos anos 80 e nos anos 90, o Escobar chegou a ser, entre aspas, dono de 3 clubes colombianos: Atlético Nacional, Independiente de Medellín e Envigado. A ligação mais forte foi com o Atlético Nacional, inclusive, que foi o primeiro time colombiano
engano, venceu uma Libertadores lá em 89. Mas, na verdade, o filho do Pablo Escobar falou anos depois que a ligação do pai dele, a ligação mais forte, a ligação de torcida, de fato, era com o Independiente de Medellín. Só que o Independiente de Medellín não tinha a mesma força, não tinha a mesma competitividade. Inclusive, durante o período de poder do Pablo Escobar, o Independiente de Medellín teve um jejum e não teve grandes resultados. Ao contrário do que aconteceu com o Atlético Nacional, que teve até então a grande conquista da sua vida. E o Pablo Escobar foi acusado várias vezes e, consequentemente, o clube de ter favorecido a vida do Atlético Nacional, não só na Libertadores, mas em vários momentos dentro do Campeonato Colombiano. De fato, o Escobar nunca foi um patrocinador oficial de clube nenhum, nunca exerceu nenhum cargo diretivo, nunca foi conselheiro, ou seja, ele nunca esteve oficialmente na vida de nenhum desses clubes. Porém, tinha uma relação muito próxima e íntima com o Hernán Botero, que à época foi presidente e dono do Atlético Nacional, até que este foi extraditado para os Estados Unidos, não por uma ligação direta com o tráfico de drogas, mas não só o Escobar, como outros traficantes, olhavam para o futebol de uma maneira especial, primeiro porque gostavam muito, segundo que era um baita lugar para se lavar dinheiro, e terceiro porque tinha rivalidade entre os cartéis. Quando a gente está falando aqui de cartel de Medellín, a gente está falando de grandes traficantes, pode parecer que só existia esse cartel de Medellín, mas na verdade existiam outros cartéis. Existia o cartel de Cali, por exemplo, que também era muito forte no tráfico de drogas. Se não bastasse já uma rivalidade entre clubes, por exemplo, tinha rivalidade entre os cartéis. E isso acabou resultando, inclusive, em morte. O árbitro Álvaro Ortega foi assassinado em 1989 e também a culpa acabou caindo em cima do Pablo Escobar depois de duelos entre Independiente Medellín e América de Cali, que eram rivais. Esse assassinato aconteceu porque rolou um gol que foi anulado do Independiente de Medellín, anulado pelo árbitro. Quem poderia ser assassinado? Exatamente esse árbitro. Pablo Escobar acabou sendo o grande suspeito. Até hoje não há grandes provas, né? E não há nenhuma prova, no fim das contas, cabal em relação a todos esses crimes, mas todos eles são colocados na conta de Pablo Escobar. Como é colocado na conta dele, boa parte da caminhada na Libertadores de 89, onde árbitros, dirigentes falaram de intimidação, de tentativa de suborno. Em 1990, na Libertadores, em que o Atlético Nacional defende o título, uma das vítimas da pressão de Pablo Escobar foi o Vasco do Eurico Miranda, que inclusive teve um resultado anulado, quando o árbitro do jogo falou que foi intimidado, que recebeu uma proposta de suborno de $20 mil. Esse jogo acabou sendo refeito fora da Colômbia, o jogo foi bater no Chile e por conta dessas acusações, o futebol colombiano perdeu o direito de mandar jogos em competições sul-americanas e internacionais durante 2 anos. Os clubes colombianos ficaram até 1992 sem poder mandar jogos em casa nas competições internacionais. Portanto, não há provas, mas há muitas acusações. A morte do árbitro Álvaro Ortega acabou acabando é fera. Como é que é? A morte do árbitro Álvaro Ortega finalizou o campeonato colombiano, que acabou naquele ano sem ter absolutamente nenhum campeão. O campeonato foi suspenso, pressões da FIFA e de toda a comunidade internacional do futebol. E uma curiosidade, dos 6 postulantes ao título àquela altura do campeonato, 4 eram bancados por cartéis de drogas. Esse período do Atlético Nacional, na verdade, esse período do futebol colombiano, ele é tão conturbado, ele é tão questionado, que o título da Libertadores de 89, até hoje colocado sob júdice pelos torcedores rivais, virou até música nas arquibancadas, nos estádios na Colômbia. É a música Pablito Te La Compró. Sobe o som, por favor. Tu vai ficar assim mesmo? É isso mesmo? Aí tu cobre, na cara da gente e bota a porra do clipe, pô. A gente tá falando aqui muito da América, né? América do Sul, América do Norte, mas na verdade o Atlético Nacional era conhecido como um clube sujo no mundo inteiro. Tanto é verdade que teve um torneio intercontinental em 1989 que jogou o Milan do Berlusconi contra o Atlético Nacional do Pablo Escobar, e o Berlusconi deu a seguinte declaração: ele gostaria que o Milan vencesse aquele jogo para ganhar da parte suja do futebol. E no final ganhou. O Milan ganhou por 1-0 e foi campeão intercontinental / campeão mundial, né? Que hoje é tudo a mesma coisa. Mas resumindo, como se dava a participação de fato e na prática do Pablo Escobar com o futebol? Fora construir suas praças, fora construir seus campinhos, ajudar a formar indiretamente jogadores, ser amigo de jogadores, na prática o Escobar bancava bichos e premiações para vários atletas
contas e suspeitava-se de que ele lavava dinheiro da seguinte maneira: patrocinando com empresas laranjas ou de fachada e no final das contas, em troca, ficando com a renda dos jogos. Ou seja, ele entrava com o dinheiro sujo e saía com o dinheiro limpo, e este é o conceito de lavagem de dinheiro. Aliás, é bom a gente lembrar que a gente já falou neste vídeo que o cartel de Medellín ganhava de 18 a 20 bilhões de dólares. Os caras não podiam ganhar todo esse dinheiro e não explicar de onde vinha tanto dinheiro. Então, o futebol foi uma das formas encontradas para conseguir fazer essa lavagem de dinheiro. Mas vários dos envolvidos, por exemplo, o filho do Pablo Escobar, que escreveu um livro recentemente chamado Pablo Escobar, Meu Pai, o Juan Escobar, ele nega essa ligação direta, ele admite que o pai era um fã de futebol, mas nega que ele tivesse toda essa influência. O Maturana, por exemplo, que foi treinador do Atlético Nacional e depois treinador da Colômbia, também nega que tenha havido toda esta influência do Pablo Escobar. Porém, quem nega é minoria. Segundo o Maturana, se de fato tudo isso que vem sendo dito nos últimos anos for verdade ou fosse verdade, ninguém estaria ali lidando com aquilo todo o tempo. Ninguém estaria jogando futebol naquele clube, ninguém estaria jogando futebol na seleção colombiana se fosse daquela maneira. Não parece que foi o que aconteceu. Inclusive diziam que o Escobar tinha imposto o nome do Maturana para assumir a seleção colombiana que foi até a Copa de 90. Os pesquisadores, os jornalistas, a imprensa colombiana também crava que o Escobar chegou a bancar a preparação da seleção colombiana para a Copa de 90. Mas o grande momento daquela seleção foi no ciclo para a Copa de 94. Bom lembrarmos que a seleção da Colômbia não ia para a Copa desde 62, estava fazendo a preparação para a Copa de 90, foi também para a Copa de 94 e chega na Copa de 94 como uma das grandes seleções, como uma das grandes favoritas, uma das, acho que são duas possibilidades que a gente pode falar de melhores seleções da Colômbia. A que teve na Copa de 2014 no Brasil e essa da Copa de 94. Aquela era até então a grande geração da história da Colômbia, talentosa e com resultados, devolvendo a Colômbia a uma Copa do Mundo e dando à Colômbia um inédito favoritismo. Para a Copa de 94, por exemplo, teve gente falando que a Colômbia era favorita para ganhar o Mundial. E lembrando, nesta época, Pablo Escobar já tinha morrido, né? Ele morreu em dezembro de 1993. Porém, muita coisa que aconteceu com esta seleção tem a ver com a relação futebol e narcotráfico. A gente está falando aqui de uma seleção que chega para a Copa de 94 com favoritismo, mas de uma seleção que também, para chegar nessa Copa, precisava vencer a Argentina por 2 gols de diferença, jogando na Argentina no último jogo. Não venceu por 2 gols de diferença, venceu por 5 gols de diferença, fez 5-0 na Argentina no final de 93 e aí sim, de fato, conseguiu a sua classificação para a Copa de 94. Pablo Escobar comemorou muito, mas a comemoração não durou muito tempo. E acabou sem ver a seleção chegar ao Mundial. Porém, a seleção chega e cai na primeira fase. Até vence o seu último jogo. Porém, no penúltimo jogo contra os Estados Unidos, perde por 2-1 e com requintes de crueldade, né? Naquele momento já existe uma tensão enorme entre Colômbia e Estados Unidos. Os jogadores entraram sob enorme pressão por conta de casa de aposta. Era jogador sendo ameaçado, familiar sendo ameaçado, ou seja, a Copa era nos Estados Unidos. A Copa era nos Estados Unidos, o ambiente passava longe de ser bom e no final das contas a Colômbia perde com um gol contra do Andrés Escobar, que não era parente do Pablo, tá? Não é mesmo. Antes do jogo, o Francisco Maturana, que a gente já falou aqui, que era técnico do Atlético Nacional, que depois foi para a seleção colombiana, ele teria entrado no vestiário, teria dito para os jogadores que eles estavam ameaçados de morte. Então os jogadores já entraram em campo com esse peso nas costas, com essa pressão toda. E aí o jogo acaba 2-1 para os Estados Unidos com um gol contra de Andrés Escobar. E no final das contas foi aconselhado até o Escobar a não voltar para a Colômbia, mas ele voltou. Poucos dias depois saiu com os amigos, botou a cara na rua e não voltou para casa. Tomou 6 tiros numa briga que aconteceu numa boate. Ele foi provocado, acabou respondendo, levou 6 tiros, mais um crime, mais um assassinato que também é colocado na conta do cartel de Medellín, na conta de Pablo Escobar. Porque eram pessoas ligadas ao cartel e que tinham trabalhado, obviamente, com o Pablo Escobar, ou seja, o modus operandi estava ali, mesmo que o seu chefe ou o seu idealizador já tivesse morrido em dezembro do ano anterior. O Escobar foi morto no dia 2 de dezembro de 1993, lembrando que ele nasceu no dia 1º de dezembro de 1949. Mas vivo ou morto, o fato é que o Escobar ainda tinha uma influência enorme em tudo o que acontecia na Colômbia. O assassinato do zagueiro colombiano ficou durante muito tempo nessa dúvida se era só uma briga de bar, se tinha sido uma briga por mulher, uma briga por aposta, se de fato tinha uma relação direta com o narcotráfico. O fato é que o Escobar virou símbolo de uma luta contra o tráfico. E dali por diante a Colômbia mudou radicalmente. Mas antes da morte de Andrés Escobar, antes da morte do Pablo Escobar, em 1991, o Pablo Escobar resolveu
resolveu se entregar à polícia. Ele fez um acordo, porque não gostaria de ser extraditado. Nesse acordo, ele ia ser preso, mas ele ia ser preso num presídio que ele mesmo construiu, que se chamava La Catedral. Era absolutamente tudo aberto, ele podia receber todas as pessoas mesmo. E a gente tá falando aqui de grandes esportistas que foram lá, que fizeram visitas, que jogaram futebol com o Pablo Escobar enquanto ele estava preso. La Catedral recebeu, por exemplo, o Valderrama, recebeu o Rincon, recebeu Higuita, recebeu Diego Maradona. E o Higuita, inclusive, por essa relação próxima com o Pablo Escobar, acabou nem indo para a Copa de 94, lembrando que o Higuita era um dos grandes ícones da geração colombiana, era o goleiro titular da Colômbia, tinha sido goleiro da Colômbia em 1990, tudo levava a crer que ele seria o goleiro em 94, mas ele argumenta que esta relação com o Pablo Escobar acabou atrapalhando a sua caminhada para o Mundial dos Estados Unidos. Mas Escobar à parte, o fato é que o futebol colombiano, como a gente já disse, era permeado com uma relação promíscua entre futebol e tráfico de drogas, um fenômeno que inclusive ficou conhecido na Colômbia como narcofutebol. O primeiro clube a ser financiado, bancado pelo tráfico de drogas lá no futebol colombiano foi o União Madalena de Santa Marta. O clube que revelou Valderrama. Diga-se de passagem, essa relação começou no início dos anos 70 e aí os irmãos Armenta salvaram o clube do Armenta. Os irmãos, com o dinheiro sujo, acabaram salvando o clube da falência. O União Madalena não ganhou grandes títulos, mas teve gente muito beneficiada pelo tráfico à época, fora o Atlético Nacional que a gente citou. O Milionários também foi bancado, foi financiado pelo tráfico de drogas, acabou ganhando 2 títulos colombianos, em 87 e em 88. Disse que ia abrir mão, né? Pois se descobrissem alguma coisa. Em 2012 começou esse debate, porém se arrasta até hoje e os 2 títulos continuam lá na galeria de troféus do Milionários. Se você entrar no site do Milionários, continua 87 e 88 constando como conquistas do clube. O Independiente Santa Fé, comandado pelo Fernando Carrijo, também foi mais um clube colombiano bancado pelo tráfico de drogas nesse período entre os anos 80 e anos 90. O América de Cali, como a gente disse, também era financiado, mas aí pelo cartel de Cali, acabou ganhando alguns títulos colombianos e chegando a 3 finais de Libertadores da América. E era uma prova de que torcida nem sempre era a principal motivação. Os irmãos Orejuela, que eram do cartel de Cali, na verdade torciam para o Deportivo Cali e não para o América de Cali. Eles tinham até tentado entrar no quadro de sócios, não conseguiram e foram bancar o América. Sorte pro América. Quer dizer, sorte pro América é dose. É meio feio, né? Não dá. Enfim, sorte que ganhou, azar que na história ele tá feio assim. Sorte é dose, mas foi bom pro clube. O fato é que no final dos anos 90, com a guerra perdendo força, com os cartéis perdendo força, com o eixo do tráfico de drogas indo pro México, o fato é que o futebol colombiano acabou vivendo um período de vacas magras, ganhando pouco e revelando pouca gente. Até que veio esta geração, comandada por James Rodrigues e companhia, e que somado a isso ainda viu o Atlético Nacional voltar a ganhar uma Libertadores e agora sem asteriscos. Atlético Nacional que acabou até vendendo vários jogadores, né? Muitos jogadores foram vendidos para diversas partes do mundo, para o futebol europeu, até para o futebol brasileiro. Alguns jogadores vieram, o Atlético Nacional acabou recuperando uma imagem que tinha muito arranhada, acabou deixando essa imagem um pouco mais bonita aqui no Brasil. E com uma relação que começou muito profissional em 2010 e terminou em 2017. Com o jovem Juan Carlos de la Cuesta, com ele no comando, o Atlético Nacional ganhou 11 títulos nesses 7 anos. E nenhum desses títulos é questionado pelos rivais, porque não teve nenhuma relação com o tráfico de drogas. E no final das contas, no meio dessa história, ainda teve o início deste vídeo, que foi a relação com a Chapecoense, com o acidente que aconteceu em novembro de 2016, o Atlético Nacional cedendo o título da Sul-Americana para a Chapecoense e fazendo uma grande festa, uma grande homenagem em casa para celebrar aqueles que tinham morrido no caminho de uma final. A relação entre Chapecoense e Atlético Nacional, entre Brasil e Colômbia, acabou ficando muito bonita nos últimos anos. Tanto é verdade que a Umbro lançou aí uma coleção de camisas de times aqui no Brasil, homenageando algumas seleções por conta do Mundial acontecer nessa temporada, por conta da Copa do Mundo, claro. E aí a gente tem a camisa da Chapecoense, lembrando muito a camisa da seleção colombiana. O fato é que o Atlético Nacional mudou sua imagem, o futebol colombiano recuperou a sua imagem e desta vez sem nenhuma mancha, nem de Pablo Escobar, nem do tráfico de drogas. Acabou. Deixa seu like. Esse foi o Sabia Não, que a gente contou algumas curiosidades e tentou mostrar pra vocês que relação é essa do Pablo Escobar, do tráfico de drogas na Colômbia com o futebol. E como a gente mostrou aqui, uma relação muito forte. Beijo pra todo mundo, tchau e apertem o sininho. Valeu, tchau, Tânia. Tchau.